Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 271. Só que nós vamos voltar um pouquinho, umas 4, 5 linhas mais ou menos, para a sequência, que é da Teoria das Manifestações Físicas, capítulo 4, Livro dos Médios, vídeo 271. Pois que o fluido vital, que o espírito, de certo modo, emite, da vida fictícia e momentânea aos corpos inertes. Então, nós sabemos que o fluido vital, ele é um intermediário entre o perispírito e o corpo físico. Vamos pensar da seguinte maneira, que o fluido vital é como se fosse, isso é apenas uma comparação, por falta de termo. É como se fosse o óleo que nós colocamos no motor do automóvel. Retira aquele óleo para você ver. Arrebenta o motor, funde o motor. A mesma coisa acontece conosco. Todos nós somos detentores do fluido vital, como todos nós somos detentores do perispírito, que é o modelador da forma. Mas acontece que existe uma combinação entre perispírito, entre espírito, perispírito e fluido vital e corpo físico, onde se esvai o fluido vital, o indivíduo entra, ele vem a óbito. Ele vem a óbito. Olha só você como é que são as coisas. Esvai-se o fluido vital, entendeu? Porque ele é como se fosse um fluido volátil, Esvai, perispírito e o espírito é como se fosse uma luva em uma mão, é arrancado do corpo físico, é expulso. Tem outros processos todos, mas não vou explicar agora não, porque não é o momento, entendeu? Então, pois que o fluido vital que o espírito, de certo modo, emite, dá vida fictícia e momentânea aos corpos inertes, pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital. Aqui nós temos que parar um negocinho aqui. Olha só para você ver, ó. Pois que o fluido vital que o espírito, de certo modo, emite, da vida fictícia e momentânea aos corpos inertes, pois que o perispírito não é mais do que este mesmo fluido vital. Não, isso aqui nós temos que separar o joio do trigo aqui. Kardec assim colocou para que pudéssemos analisar. Porque perispírito é uma coisa, fluido vital é outra coisa. Não vamos confundir a situação, não. Ah, mas Kardec deixou desse jeito aí, Luiz. Gente, deixou, mas nós temos que raciocinar. Fluido vital é um agente, o qual auxilia tanto o espírito quanto o perispírito ali na junção ao corpo físico. É um agente, como nós já dissemos antes, como se fosse um óleo no motor. Esvai-se
aquele fluido vital, o perispírito e o espírito é afastado do corpo físico e o paciente é dado como morto. O médico, né, assina o boletim de óbito dele. Então veja bem, pois que o perispírito não é mais do que este mesmo fluido vital. Não é não. Não é assim não. Fluido vital é uma coisa. O perispírito é outra coisa. Veja bem. O fluido vital, ele pode fazer parte da mesma agremiação, da mesma composição perispiritual, mas não é o perispírito. Isso aí nós temos que esclarecer. Tá desse jeito aqui para a gente poder separar o joio do trigo. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo. O fluido vital, juntamente com o perispírito, é que proporciona ao espírito a vida ao corpo físico. Nós não podemos nos esquecer que o perispírito é o modelador da forma e que o espírito não se encontraria ali naquele corpo, né, recém-nato. O espírito ali não se encontraria se o perispírito ali não estivesse. Porque o perispírito é que dá a forma. O perispírito é que dá a forma àquele corpo. Então, em comum acordo, usando esse termo. Agora, olha só para você ver. Segue-se que quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo. Então, voltando, porque isso aqui isso aqui nós temos que explicar isso aqui. Pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital. Não. Fluido vital é uma coisa, perispírito é outra coisa, espírito é outra coisa, corpo físico é outra coisa. Segue-se que quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo. Você entendeu? O perispírito e o fluido vital, como o perispírito sendo o modelador da forma, ele condiciona meios para que o espírito habite aquele corpo físico. Sem a presença do perispírito com o agente fluido vital, o espírito no corpo ali não se encontraria. Ou ali não se encontra. Mas é preciso fazer essa separação. É ele próprio quem dá vida ao seu corpo. Por meio do seu perispírito. Olha só. Quem dá vida ao seu corpo. Por meio do seu perispírito. Conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permite. A organização deste
o permite. Aí é relativo, porque a organização deste está relacionado. Porque o fluido vital, nós temos que entender que, ao mesmo tempo que ele encontra-se em todo o organismo físico, mas existe uma cota de fluido vital para cada órgão do corpo físico. Então, falência múltiplas dos órgãos físicos. O que é essa falência múltipla? Os médicos associam falências múltiplas dos órgãos quando param o rins, para o baço, para o pâncreas, para o fígado, vai parando tudo. Tá certinho eles. Mas por que os órgãos do corpo físico, ao mesmo tempo, eles param? Por que eles vão parando? Hoje para os rins, amanhã para o fígado, depois da manhã para o pâncreas. Por quê? Porque esvai-se o fluido vital do... Falei rins, né? Esvai-se o fluido vital dos rins. Então ele para. Esvai-se do fígado, o fígado para. Esvai-se do pâncreas, o pâncreas para. Vai esvaindo, os órgãos vai parando. Agora, por que para também essa falência múltipla? Por causa de várias infecções. Agora, essas infecções, essas bactérias, esses vírus, eles só dominam todo o organismo do indivíduo por várias questões, por vários fatores. Prova e expiação, perda da imunologia física, né, fisiológica, perda. Então, baixa imunologia e também baixa resistência do fluido vital. Porque enquanto o fluido vital ativo naquele órgão se encontra, é natural que a imunologia presente se faz e aquele órgão, ele não para de funcionar tão fácil. Porque ele está amparado pelo fluido vital. Então, são vários fatores que se intercalam neste processo para ocorrer uma parada múltipla dos órgãos físicos. Não é só aquilo que os médicos dizem. Teve uma parada múltipla dos órgãos físicos. Por isso veio a óbito. Gente, mas se as pessoas parar para raciocinar o que tudo levam a uma parada múltipla dos órgãos, olha, dá para ele nadar de São Sebastião do Paraíso ao Japão e do Japão a Júpiter, de tantos processos responsáveis por aquela parada múltipla. Lei de causa e efeito, ação-reação, provas e expiação, perda da imunologia, baixa resistência,
perda do fluido vital. Entendeu? Excesso de cigarro, nicotina, excesso de nicotina, esvai-se o fluido vital na região pulmonar, é onde a pessoa passa a ter várias complicações de pneumonia. As pessoas que fumam demais passam a ter várias complicações de pneumonia, porque os pulmões, com a nicotina, perde o fluido vital. As pessoas que bebem demais perdem o fluido vital do fígado. A guloseima perde a pessoa o fluido vital do pâncreas e outras disfunções no sistema neurológico, no sistema endócrino. Gente, por que as pessoas não raciocinam? É tão fácil raciocinar. Então nós não podemos ir aceitando assim de cara o que as pessoas nos dizem. Nós, a gente tem que analisar. O que eu estou dizendo aqui, vocês têm que raciocinar. Busca se fundamentar nos desígnios, nas leis divinas, na lei de causa e efeito, de ação e reação. Você entendeu? Então, por isso que Kardec deixou dessa forma aqui, para que pudéssemos raciocinar. Porque nós não podemos aceitar o fato, como aqui se encontra, de que o perispírito é o fluido vital é o perispírito, de forma alguma. Cada qual tem a sua participação importantíssima no corpo fisiológico, biológico, fisiológico, que ao mesmo tempo o espírito subjugado a esses se encontra. Por que o espírito se encontra de alguma forma subjugado ao perispírito? Porque o perispírito é o modelador da forma. E graças ao perispírito modelador da forma, o espírito depois, no plano espiritual, precisa passar por várias cirurgias perispirituais devido àqueles registros que ele armazenou em seu perispírito. E se nós fôssemos falar, muitas coisas nós ainda temos para dizer, mas pena que não pode ser dito tudo agora. Quando se retira, o corpo morre. Então, olha só. Por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo, quando a organização deste o permite, quando se retira, o corpo morre. Quando se esvai o fluido vital, é que o perispírito e o espírito e o corpo físico, como se diz o termo na Terra, morre. Agora, se em vez de uma mesa esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com os seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada, momentaneamente, de uma vida artificial. É natural, é verdade. Porque o mesmo que ocorre com a mesa, com a cadeira, que é uma vida artificial, que é uma vida fictícia,
ocorre também com a estátua. Só não ocorre mais, isso só não é possível realizar num corpo físico que já o fluido vital, o perispírito e o espírito já se desligou-se daquele corpo. Tanto do corpo de um ser humano, quanto do corpo de um animal. Entendeu? Então, olha só para você ver aqui. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente, de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, ter-se-iam estátuas falantes. Verdade, verdade. Só que nós precisamos explicar isso aqui. Mesas falantes, cadeiras falantes, porque as cadeiras e as mesas davam pancadas. Uma vez Kardec, quando interrogava a mesa batia. 2 pancadas, a letra B. Se não é a letra B, 1 pancada. Estátua, o teu nome começa com estátua, o nome que te anima nesse momento. Começa com a letra B. Se for sim, dá 2 pancadas. Se for não, 1 pancada. A estátua não vai falar não, viu, gente? Sim, começa com a letra B. Não. Não fala não. As cordas vocais não existem na estátua não. A estátua vai dar pancada com os pés. Tu, 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 tu. Eu quebro essa mesa aqui até explicar isso, mas eu quebro essa mesa minha aqui. Porque se alguém me falar que a estátua sai por aí vivificada, né? Animada, usando as cordas vocais, conversando com os outros, porque um espírito está animando-a. E aí eu vou me inscrever lá no Sanatório Teodoro Silveira. Eu quebro essa mesa aqui, mas eu não admito isso não. Se você interroga aquela estátua, ela vai responder do mesmo jeito que a mesa, que a cadeira. Mas não vai sair som das cordas vocais da estátua, até porque estátua não tem corda vocal. Como mesa não tem cordas vocais. Como mesa não tem músculo. Mesa não tem coração. Mesa não tem sangue. Mesa não tem vida. É fictício aquilo ali. É só os fluidos é que está fazendo aquilo ali. E o pensamento do espírito. A mesma coisa, a estátua não tem coração. A estátua não tem vida. A estátua não tem músculo. É a mesma coisa, né? Quanta luz esta teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica? Então, para você ver as alegorias que existem em outras feitas religiosas, né? Quantas estátuas que choram. Tudo alegoria. Tudo fenômeno natural.
aquelas lágrimas de sangue, né? Aquelas pessoas com aqueles estigmas, aquilo ali tudo fenômeno natural, aquilo ali é tudo uma projeção da mente da própria pessoa que está fornecendo o fluido animalizado a certos espíritos primitivos. A pessoa está fornecendo fluido animalizado a espíritos primitivos. Vamos deixar para a gente falar desse assunto no próximo vídeo, porque tá no final e não vai dar tempo de eu falar o que eu preciso falar.